Vamos conversar hoje a respeito de um caso clínico muito bacana que, coincidentemente, apareceu hoje no consultório, que foi um encaixe, na verdade, uma paciente de urgência, e que chegou, né, na verdade, ela solicitou esse encaixe com a seguinte queixa, né, que ela estava sentindo muita sensibilidade, muita dor ao frio e dor à mastigação que ela não conseguia, estava até evitando comer em cima daquele dente, estava com medo de comer em cima daquele dente, né, por conta dessa dor que ela estava sentindo. Esses dias atrás a gente compartilhou, creio que talvez no nosso conteúdo aqui, no nosso vídeo de anteontem, né? Algo a respeito de fratura de cúspide, tá? Não é nem spoiler não, porque isso daqui tá aqui já dentro aí do título, né, do vídeo, porque a questão não é nem essa, a gente saber sim que se trata de uma fratura de cúspide, mas quais foram os motivos que me levaram já a levantar uma baita de uma hipótese a respeito desse diagnóstico antes mesmo de ter sentado o paciente na cadeira, feito o exame clínico ou feito o exame radiográfico, tá? Só porque pela parte que eu ouvi a paciente, como que eu cheguei nesse diagnóstico, tá? Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui. A outra coisa é o seguinte, o que a gente faz diante de um caso desse? Porque nesse papo que a gente teve aí anteontem foi exatamente um dos questionamentos. O que eu preciso fazer, né? Qual é a conduta? Eu preciso fazer a endo desse dente, eu preciso fazer uma coroa nesse dente, eu preciso remover essa região ali de trinca, né? Se eu identifico que esse dente tem uma trinca, às vezes antes de acontecer essa fratura, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer, eu tenho, enfim, eu tenho que remover essa cúspide se ela não cair, né? Enfim, quais são as possibilidades? Boa noite, Aline, valeu, excelente tema mesmo, né? E realmente aí é um tema que está cada vez mais presente, eu não sei vocês podem até deixar aqui compartilhar aqui a experiência de vocês, né, com relação a isso, mas no dia a dia aqui no consultório, cada vez mais surge essa casuística, exatamente por isso que eu tô aqui, pra gente trocar essas ideias e, né, dependendo de como for, aí poder ajudar você na hora que você se deparar com esse tipo de caso. Muito bem, então um ponto vai ser esse com relação ao diagnóstico, outro ponto do nosso papo com relação à conduta, e um terceiro ponto, né, que talvez seja um dos pontos principais. E aí a gente está falando agora de um negócio, de um quadro ainda maior, que inclui a sua responsabilidade como cirurgião dentista, como profissional que cuida da saúde desse paciente, né? O que existe ali além para a gente ir, né? Além da parte de diagnóstico e tratamento, tá? Que se a gente vai parar, não somos assim, né? Às vezes alguma coisa mecânicazinha ali no fim de uma linha de produção, não que eu já não tenha me sentido assim, já me senti, eu falo, faço o que aqui? Faço só um fim de uma linha de produção, a hora que o paciente tem que consertar aqui um canal e eu conserto, e é isso, né, que eu faço? E não é. Na verdade, somos profissionais que cuidam da saúde dos pacientes, né, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E aí vai ser o nosso terceiro ponto aí para falar, talvez aí que seja um dos pontos mais importantes mesmo aí desse passo, e especialmente no sentido de preparar você, profissional, que faz aí, independente de fazendo odontia ou não no consultório, porque isso daqui tem a ver com diagnóstico, tá? Se você é cirurgião dentista, esse paciente ele pode ser seu, seja você ortodontista, seja você o protesista, o pério, tanto faz, esse paciente pode chegar nessas condições, e aí é necessário sim que a gente, né, tenha quais são os pontos ali que a gente pode, né, já independente da nossa especialidade, quais são os pontos que sim, a gente já deve ter conhecimento, deve ter uma ideia de caminho seguido, de como manejar e, lógico, encontrar cada vez mais profissionais, gente, porque a gente tá, sei que às vezes dentista, né, a gente tá dentro do consultório, fechado ali, numa salinha de atendimento, enfim, é aquela coisa que às vezes passa aquela impressão, poxa, eu sou aqui alguém extremamente solitário e eu tenho que tomar as decisões 100% sem consultar ninguém, sem buscar nenhuma outra informação. Não, a gente tem essa troca, né? Porque na saúde o negócio não é 100% ali objetivo, né? Não existem passos, existem protocolos, existem linhas do tempo aí numa tomada de decisão clínica, mas vale muito a gente ter troca com profissionais, especialmente que estão ali trabalhando em outras áreas, outras especialidades, ok? Isso daí enriquece muito. Então, fica à vontade, inclusive, né, aqui para o chat está ativo. Eu deixei aqui o chat ativo. Aqui, deixa eu ver. Tá ativo para todo mundo, né? Não só para quem é nosso membro, mas para todos aqui. Então, se você quiser
compartilhar alguma experiência ou mandar alguma dúvida, vamos nessa, que vamos tornar isso daqui o mais proveitoso possível aqui para a nossa noite de quarta-feira, tá? Bem, deixa eu ver só se eu consigo. Bom, antes rapidamente, né, finalizando, a paciente chegou então falando de dor ao frio, de dor à mastigação, e aí eu ouvi a história dessa paciente, tá? Não simplesmente eu cheguei, aqui no meu consultório eu tenho a cadeira e eu tenho aqui a cadeira para o paciente sentar antes para conversar aqui comigo antes de eu colocá-lo na cadeira. Ou se você coloca direto na cadeira de atendimento, sem problema, mas considera aí, antes de deitar a cadeira do paciente, conversa com ele, tá? E não é simplesmente, já estou deitando, não, calma. Vale mais uma conversa bem conduzida ali de 1 minuto que seja, né? 1 minuto, 2 minutos que você vai tirar ali para ouvir, o paciente ainda está sentado, não está deitado, então é realmente, você está prestando atenção, você não está distraído, deitando a cadeira, aproveitando, achando que você está agilizando alguma coisa, e quando a gente queima etapa, a gente costuma correr o risco de demorar mais ainda no nosso processo, tá? Eu entendo a questão de urgência, eu entendo a janela de tempo que costuma ser mais curta, mas queimar etapa não costuma ser uma boa saída, tá? Então, nessa conversa, vamos lá. A paciente me contou toda a história e olha só o quanto que foi importante. Se ela só falasse, dor, quente, frio, ou enfim, né? E quebrou um pedacinho do dente, enfim, seja lá o que fosse. Se eu só ouvisse, assim, uma queixa principal, vamos chamar assim, e sentasse ela na cadeira e fizesse, talvez eu não me atinasse aí para algumas coisas. Então, eu gosto de ouvir muito a história completa, para depois eu olhar o dente, para eu não me sugestionar. Às vezes eu posso bater o olho antes naquela situação clínica e na minha cabeça eu vou buscar ali, né, nosso cérebro busca casos semelhantes, lógico, e não necessariamente, né, em função de outras referências que eu tenho que podiam ter vindo da história dela, não necessariamente é o mesmo caso, só porque ele tinha ali o mesmo aspecto, tá? Então, nessa história, a paciente contou então dessa dor terrível e tudo mais. E aí, olha que interessante, a hora que eu perguntei, não, mas me conta melhor, né? Até hoje, até você chegar aqui, né? Como é que estava a dor, o que você passou, o que aconteceu e como está agora? Eu falei assim, doutora, vou ser sincera, agora não está doendo. Falei, tá. E desde quando que não está doendo? Desde que ele quebrou um pedacinho. Eu falei assim, então olha como as coisas vão mudando de história, porque no meio do caminho, é o que ela tinha falado, né, na ligação telefônica, já é assim, tá com dor, quente, mastigação, dor frio especialmente, né, quente também, mas mais ao frio, mastigação e o dente quebrou. Então a gente pensa, poxa, deve ter acontecido alguma coisa ali, uma cárie, enfim, uma fratura, seja lá o que for, mas aquele caminho mais ou menos, né, conhecido ali de alguma coisa que pode já ter envolvimento endodôntico. E quando ela me falou, então, bem na cronologia, foi bem interessante a hora que ela falou assim, não, tava essa dor horrenda, mas aí ele quebrou ontem, no fim do dia, a hora que eu fui morder um pão de queijo, a senhora acredita, doutora? Um pão de queijo. Mordi o dito do pão de queijo, o dente quebrou um pedaço e parou de doer na hora. Muito bem, o que pode ser? Nessa hora eu já levantei a bola, até já conversei com ela, olha, tem uma chance muito grande desse seu caso aqui se tratar de uma trinca ali, uma fratura, na verdade, né? Porque houve já a fratura de cúspide. Tá? Explico para desenho rapidamente ali no papel, mostro de alguma forma para o paciente, falo, olha, tá vendo o dente aqui, ele é mais ou menos retangular, cada quina aqui desse dente, né? Ele tem ali como se fosse um alicercezinho, uma cúspide, né? Uma montanhinha, então quebrou isso daí, né? É uma possibilidade dessa fratura. Agora vamos ver o porquê que fraturou, né? O que está indicando, e numa dessa já aí sim, já sentando a paciente na cadeira, porque daí eu já prestei bastante atenção, a paciente já se sentiu super ouvida, já teve uma baita contribuição para o meu diagnóstico, aí eu vou sentando a paciente na cadeira, vou preparando para fazer uma radiografia, enfim, vou perguntando outras coisas, como por exemplo, olha, você já se pegou fazendo um apertamento de dente, rangendo os dentes? Não, nunca peguei. Tem acontecido? Como é que está seu ritmo de vida? Teve alguma mudança ultimamente no seu ritmo de vida? Alguma coisa acontecendo? Aí a paciente, nossa, doutora, parece que a senhora adivinhou, porque, nossa, faz questão de, sei lá, 2 meses que eu comecei num outro trabalho, meu ritmo tá assim, ontem eu saí 7 horas de casa, voltei 9 horas da noite, e eu trabalho sob pressão. E aí,
a gente já começa, né, a desenhar na nossa cabeça o que, poxa, pode ser que sim, essa paciente esteja ali passando por um momento especialmente estressante, né, além daquele que ela estava habituada, então a gente tem uma carga extra, né, se a paciente, ainda que ela não fizesse, falasse, não, nunca fiz, o que é difícil, né, gente, mas eventualmente falasse assim, olha, nunca fiz aqui apertamento, nunca me vi rangendo os dentes, nunca ninguém me falou também, né, mas ainda assim, né, você considera nessa hora só por essas observações que a própria paciente fez a respeito, né, do ritmo de vida dela hoje, você já considera lá, o paciente com certeza está fazendo um apertamento, está fazendo uma parafunção, está colocando sim uma carga extra nesse dente, tá? Muito bem, e logicamente isso daí pode não ser simplesmente dos últimos 2 meses, normalmente é uma coisa que acontece numa linha do tempo mais extensiva, né? Mas o fato é que, né, ela chega aí no meio no final, né, de uma trajetória aí com um resultado, com uma sequela aí no caso, a fratura dessa cúspide, certo? Então, com relação a diagnóstico, né, do que aconteceu ali, clinicamente falando, deixa eu ver se eu consigo até colocar uma foto aqui para você poder acompanhar. Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, virar essa câmera. Olha só, tá? Dá pra ver ali? Foi esse dente aqui, tá? Esse dente 16. Então ele teve essa fratura aqui, né? Dessa cúspide, disto-palatina, ok? Aqui, gente, já dá pra perceber até o que? A gente olhando dessa distância aqui, mas dá pra perceber aqui, já que existe, né? Uma cárie, um tecido cariado aqui por baixo. E aí a gente até começa a se questionar, será que foi essa cárie que levou a essa fratura de cúspide? Ou o que veio antes, na verdade, né? Porque é claro que uma cárie aqui logo abaixo da cúspide, ela contribuiu ali para um enfraquecimento, uma alteração de estrutura dental, especialmente submetida, né, a essa sobrecarga. Mas a questão é a seguinte, né? Estando aí essa paciente, né, com esse tecido cariado aqui, o que veio antes? Né? Será que foi a cárie que levou então totalmente a fratura, unicamente, exclusivamente? Ou será que se iniciou, corre o risco de ter iniciado uma infiltração aqui nesse amálgama, né, ou enfim, desse tecido dentário, por uma ruptura de integridade desse esmalte, por conta de uma trinca, né? Especialmente, gente, porque a gente está aqui, ó, né? Adjacente ao que? Uma restauração de amálgama, tá? E coincidentemente é o único amálgama que a paciente tem na vida, tá? Isso também foi uma coisa, foi um dado que ela me colocou ali logo no momento da anamnese, né? Falou, doutora, tem mais um detalhe. Esse dente aí foi o único dente que eu não troquei aquela restauração prateada. Todos os meus outros dentes, faz questão de uns 8 anos, eu troquei esse daí. O dentista falou que ele estava um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais extenso e que não iria mexer, né? Porque corre o risco daí de ficar muito profunda, de começar a doer esse dente e de eventualmente até me dar um canal, certo? Muito bem. Então, diante disso daí, a gente fechou a parte do diagnóstico que é relativa à parte estrutural, tá? O que aconteceu ali. Só que falta o quê, gente? Se a gente está falando de diagnóstico, a gente tem que estabelecer ali qual que é a condição pulpar e qual que é a condição periapical desse dente. Então, eu nem radiografei ainda, né? Eu tô ali fazendo teste também, sempre não quero me influenciar, me sugestionar por radiografia ainda nem nada. Então, faço teste térmico frio. Lógico, a paciente falando, né, que estava recentemente com dor ao frio, eu não faria de cara ali com endo-ice, sem dó, porque a paciente corre o risco de sentir uma dor extremamente intensa e não necessariamente aí ela precise passar, né, por esse teste dessa forma. Dá pra gente tentar de uma maneira um pouco mais sutil, até mesmo tentando isolar, né, os demais dentes e fazendo um jato de ar muito sutil nesse dente em questão, quando o paciente está hiper responsivo ao frio, já tá falando para você que não consegue nem falar direito, porque o arzinho, quando ele fala, já incomoda. E aí, feito o teste frio, o que a gente viu? Que apesar dessa condição, né, você olha aqui, caramba, né, tá aí realmente já um comprometimento um pouquinho maior. Fala, caramba, isso daí já, se bobear, já tá próximo de câmara pulpar, se é que não já está em contato. Mas
né, o teste frio realizado nesse dente mostrou uma resposta o quê? Muito próxima ali, não normal, né, que eu estava com um quadro de pulpite, uma resposta mais acentuada, no entanto, totalmente reversível ainda, né, visto que removido o estímulo, cessou na hora a dor da paciente. Claro que nesse momento, né, não dá pra gente soltar rojão também e garantir, colocar ali uma assinatura e falar, eu garanto que esse tecido pulpar está perfeito. Não dá porque a gente está tratando de um dente ali multiradicular. Então pode ser que eu tenha ali uma situação de uma pulpite reversível em um ou mais condutos, né, pela polpa intraradicular e às vezes, né, num conduto que esteja mais próximo, às vezes essa lesão, pode ser que eu já tenha uma outra situação, já tenha uma situação eventualmente de uma necrose pulpar. Tá? Então não dá para eu sair super comemorando, falando, olha, paciente, você não vai ter que fazer canal, tá livre do canal, então, né? E o paciente nessa hora tá querendo saber. A primeira pergunta dela já foi assim, e aí, doutora, tem que fazer canal? Depois do teste frio, né? Tem que fazer canal? Vai ter que fazer canal? Calma, vamos respirar, né? Vamos contar até 10 aqui comigo e vamos continuar a nossa coleta de dados aqui para o nosso diagnóstico. Muito bem, tava zero dor a percussão vertical, zero dor a palpação em fundo de sulco, tá? O único, vamos dizer assim, a única coisa que estava incomodando essa paciente nesse momento aqui da consulta era que essa borda cortante que ficou depois da fratura estava incomodando por cortar, por machucar a língua dela, tá? E aí a gente vai para a radiografia. Deixa eu colocar aqui a radiografia desse dente, exame radiográfico. Vamos tentar o quê? Saber qual que é a extensão aqui. Né? Olha só. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Aí, ó. Olha só. Primeiro uma radiografia periapical, ok? Fala assim, opa, pera lá, né? Essa radiografia periapical aqui, eu consigo ver aqui na distal, né? Um defeito, que ele parece aqui um defeito bem de fratura mesmo, tá? Ele não tem muito aquele aspecto, quando a gente espera encontrar uma cárie oculta em região aqui proximal, o esperado, às vezes, é aquela lesão, né? Que a gente tem um ponto muito pequeno, muito sutil, às vezes em esmalte, de rompimento de integridade de esmalte, às vezes junção amelodentinária, e logo abaixo, né, aquela lesão um pouco mais arredondada em função, né, da orientação dos túbulos dentinários e como que essa cárie progride ali a partir do momento em que ela chega em dentina, tá? Mas olha aqui, então a gente tem, né, um pouco mais esse aspecto aqui, né, discretamente mais arredondado, mas a gente tem bem esse aspecto aí de fratura. Então, nesse caso, e até mesmo aí considerando, né, o fato de ter feito, né, do outro lado, ter feito radiografia interproximal também, não tem nada de sinal de lesão interproximal, porque normalmente o paciente tem um quadro desse, se ele é totalmente... se o que veio primeiro aqui totalmente foi essa lesão de cárie, fosse uma lesão de cárie oculta, é muito esperado, é muito provável que a gente veja isso também em algum grau no lado oposto, tá? Então, o fato de não ter encontrado, né, deixa uma margem aí pra gente, o tanto que o rompimento de estrutura dental, né, o rompimento de esmalte íntegro, aqui, ó, no dente da paciente, em função das trincas, o quanto que isso daí, né, o quanto que isso daí pode ter levado aí a questão ter levado aí a questão dessa paciente, então, acabar aí tendo alguma região de infiltração e tudo mais e culminando nesse quadro que a gente vê aqui, certo? O que mais que a gente vê? Olha só, interessante aqui, ó, tem um corpo estranho nessa região, tá? Esse corpo estranho aqui, eu vou falar pra vocês o que que era, que ela falou assim, nossa, eu tô com a sensação que tem alguma coisa ali que eu não consigo remover na gengiva, poxa, não consigo tirar, eu já usei fio dental de tudo que é jeito, isso daqui era o quê? Era exatamente um pedaço, um fragmento de dente que durante a fratura, né, ele literalmente foi impactado aqui entre os dois dentes e no momento em que a gente removeu, aqui ele quase nem aparece, né, mas no momento em que a gente removeu esse fragmento, olha só, aqui, né, fica até um pouquinho ali olha só, aqui a gengiva, né, com um pouquinho de sangramento, tá? Porque realmente tinha um fragmento aí impactado
causando um desconforto daí mais local aí para essa paciente. Tá certo? Muito bem, deixa eu voltar você aqui comigo. Aqui. Aí, joia. Muito bem, então, o que a gente tem ali, né? Nesse momento, a gente tem uma paciente que está com essa fratura de cúspide disto-palatina. A gente tem um dente que ele está respondendo como um dente com polpa viva ainda, quadro de pulpite reversível. E a gente tem aí esse histórico que a paciente contou, né, de como isso aconteceu, e isso é um dos pontos principais que leva a gente aqui para o terceiro ponto, que é assim, o que a gente faz agora? Tá? Porque daí a paciente saiu da cadeira e falou, e aí, doutor, o que a gente faz? É com você que eu faço? Ou é com... Ela tem o colega que faz a parte de dentística, a parte de estética. Então, se for um procedimento totalmente restaurador, será eu já volto com ele? Ela sabe disso, ela já fez um tratamento endodôntico comigo. E ela falou assim, eu tenho que voltar lá com outro colega, o que eu tenho que fazer agora? E aí, você, né, que está acompanhando aí ou que está vendo depois essa gravação, o que você faria, né, ou proporia para a paciente nesse caso? A gente tem que pensar duas coisas, vamos lá. Uma é a parte estrutural do dente e outra é a parte pulpar, tá? Não necessariamente uma coisa ali é que vai ditar o que vai acontecer com a outra. Primeiro, então, eu gosto de fazer a avaliação ali, né, da condição pulpar. Né? Pela condição pulpar dessa paciente, nesse momento, esse dente não teria necessidade de ser realizado um tratamento endodôntico, certo? Pela condição pulpar que a gente teve através de testes de diagnóstico. No entanto, existe sim uma profundidade, né? Existe um comprometimento estrutural e a profundidade dessa infiltração que na radiografia, por mais que a gente tenha uma noção muito boa, a gente, né, com uma tomo você teria uma noção muito mais real, mas na radiografia, né, na melhor das hipóteses, dá para saber que é uma fratura, né, uma perda de estrutura mais profunda, mais próximo de câmara pulpar, tá? E aí é a hora também da gente falar para o paciente, olha, segundo teste, porque ela já fez teste de frio, inclusive, antes, ela sabe, né, que respondeu o teste frio, o dente está vivo, tá bom, então vamos celebrar. Não, mesmo porque pode ser que na remoção desse tecido cariado, a gente já tem ali um comprometimento direto, um contato direto com a câmara pulpar, com o tecido pulpar, e aí haja necessidade de ser realizado sim o tratamento endodôntico. E aí, com relação à estrutura desse dente, a gente pode ser, daí, lógico, a gente não vai trabalhar, pessoal, a gente não vai trabalhar sozinho, de novo, tá? A gente não vai trabalhar aqui simplesmente sem conversar com quem vai fazer a reabilitação desse dente. Tá? É uma decisão em conjunto, é você como endodontista, profissional que faz endodontia, tá passando ali o seu parecer, tá falando dos seus achados, né? Tá conversando, mas quem às vezes vai conseguir, né? Ou vai conseguir não, mas vai trocar uma boa ideia com você, né? A respeito aí de como está a oclusão dessa paciente, né? Quais são as características dela, se tem necessidade de ser feito alguma outra intervenção, se nessa situação aqui cabe mais uma restauração, às vezes indireta, um recobrimento de cúspides, enfim. Então existem essas possibilidades, porque não se trata só, e aí é o terceiro e último ponto aqui do nosso assunto de hoje, não se trata só de você restaurar esse dente, tá? Não é simplesmente, eu vou remover a cárie, dá canal, não dá canal, e aí restaura esse dente aí e vida que segue, ponto. Eu não falo nada para paciente, ainda que o final aí seja, poxa, não, melhor é que conversei com o protesista e tudo mais, o final vai ser uma boa restauração em resina direta, show de bola, problema nenhum. A questão é, se a gente não parar para observar aqui o que veio antes dessa fratura, essa paciente muito provavelmente está fadada a passar a vida toda apagando esse tipo de incêndio aí, tá? E é nesse ponto que eu chamo você para a responsabilidade que a gente tem como profissional de cuidar da saúde desse indivíduo. A gente não está simplesmente cuidando do dente, a gente está cuidando da saúde de uma pessoa. E nesse sentido, eu vou buscar com ela, eu não vou colocar um band-aid ali na superfície, né? Eu vou buscar junto com ela o máximo que eu conseguir, entender o que aconteceu, o que veio antes dessa fratura, o que tem então por trás do apertamento, do bruxismo, que outros recursos que essa paciente pode lançar mão e que vão reduzir esse efeito totalmente deletério que esse
apertamento, esse bruxismo teve nesse momento aqui da vida dela, tá? Porque é uma paciente com 35 anos, tá? Com uma excelente, assim, analisando de forma geral, com uma excelente condição dental. E aí, se a gente não fala, olha a diferença sutil, se você não fala nada disso para a paciente, ela não vai fazer nada de diferente na vida dela. É assim, pode ser que ela não faça nada diferente na vida dela, tá? Corrigindo. Mas pelo menos assim, ela tem consciência. Ela fala assim, bom, eu não vou fazer nada diferente, mas eu tenho consciência do que está acontecendo e do que pode voltar a acontecer inúmeras vezes, né? Levando aí, eventualmente, até a perda de elemento dentário. Aqui. Eu estou vendo aqui um relato aqui da Leia que teve o segundo pré-partido no meio, na hora da exodontia. Poxa vida, e ficou só com metade do dente e tem receio de não dar para aproveitar, dependendo do nível, né, que aconteceu essa fratura aí de uma das cúspides, pelo que eu entendi. Mas a questão é assim, a gente vê pacientes, né, cada vez mais jovens, então 35 anos. Eu sou extremamente jovem, tenho 43, vou fazer 44 esse ano. E eu passei por uma situação, a que eu ouvi aqui do premolar, me lembrei, né, de um ano atrás, meu premolar, meu 25 rígido e por apertamento, né? Eu não ranjo muitos dentes assim, eu faço mais apertamento mesmo, não é tão excursivo o movimento e por conta disso, né, de uma sobrecarga absurda num momento muito peculiar que eu estava passando por um estresse muito específico, sem uso de placa, sem nada, e realmente eu trinquei, tive uma trinca aí coronária desse dente, não foi fratura, tá? Não teve separação de fragmento, mas foi uma trinca, e essa trinca ali praticamente se estendeu até a junção cemento e esmalte. E aí, né, a gente tem uma condição, você fala, poxa, paciente jovem também como sou, né, um dente rígido, aconteceu isso. Então, o que pode acontecer, tendo em vista, especialmente, que a gente tem uma previsão, uma longevidade prevista hoje, né, você fala, poxa, hoje você falar de passar dos 100 anos, não é nada absurdo, tá? É uma expectativa real. E assim, a ideia, não sei vocês, né, mas eu digo que eu quero, né, chegar lá no tempo que for, se é para passar dos 100 anos, que seja com saúde, que seja com qualidade de vida, e nisso a gente tem que pensar qual que vai ser a qualidade da nossa mastigação, qual que vai ser a qualidade da nossa dentição ali que você pode lançar mão, né? Porque existe todo fala como que a gente pode falar de uma boa nutrição, né? Se a gente já começa às vezes ali com uma dentição que ela não tem a sua eficácia e eficiência como ela poderia ter. Né? Então você tem que fazer ajuste na nutrição, pode mudar todo o seu metabolismo, toda a sua vida, toda a sua disponibilidade de energia, né? Assim, a sua saúde pode seguir para um caminho totalmente diferente. Tá? Então quando a gente, como profissional, responsáveis, né? Claro, a gente está conversando aqui, especialmente se você está assistindo aqui esse vídeo, está assistindo, acompanhando esse papo, né? Mostra que você com certeza aí é um profissional, é uma pessoa, um indivíduo que busca, né, se aprimorar, busca aprender mais para estar sempre podendo cuidar melhor aí dos seus pacientes e, claro, também da gente mesmo, porque não é porque somos profissionais que escapamos de algumas situações como essa, tá? Isso eu digo para você como endodontista que passou por uma situação muito parecida. Para outra hora eu conto até de um outro dente que eu tive uma fratura, literalmente uma fratura de cúspide só, tá? Um caso muito parecido com a dessa paciente, só que eu não tinha essa parte da infiltração. Então, meu dente está aqui até hoje, acompanhamento, restauração direta em resina, e logicamente hoje eu faço, né, a proteção, faço uso, estou fazendo um alinhamento dos meus dentes, então assim, restabelecer um equilíbrio oclusal e depois sim usar ali uma proteção, uma placa, além de outras medidas que a gente pode daí na conversa com o paciente, falar assim, poxa, existe um tratamento, né, por A, B, C, D ali certinho para bruxismo, para apertamento, o que você recomenda? Então existem os pontos que a gente já tem como indicar para um paciente, como lançar a mão, especialmente trocando ideias às vezes com um protesista, com um colega que faz outra especialidade, que atende muito mais casos aí, que envolve essa questão de reequilíbrio oclusal, aumento de dimensão vertical. Então, fora isso, né, a gente não tá, quando a gente fala do apertamento do bruxismo, a gente tá pegando assim, ó, o que veio à tona de algo que é muito maior, né? É uma parte assim que vem à tona, mas de às vezes ter um componente ali, né?
um fator emocional associado, um fator musculoesquelético aqui de outra parte do corpo, postura e tudo mais, e você tem resultantes aqui que podem levar então à ocorrência dessa parafunção. Tá? Então é a hora daí de ajudar realmente o paciente, né? Contribuir da forma que a gente consegue, ali trazendo essas informações a mais e não restritas só à odontologia, tá? Porque é assim que a gente começa a realmente impactar o que? A saúde. Então eu não estou falando, né, só de vedar o dente, colocar o band-aid no dente, a gente está falando de cuidar da saúde. Tá, uma pergunta legal aqui da Aline, em caso de trinca, como que eu costumo selar? Bom, vamos lá, se a gente tem uma trinca, a gente está falando de um caso aqui que já foi fraturado, certo? Já houve a separação de fragmentos, então é um fragmento que depois vai ser substituído, seja por uma restauração direta, seja por uma indireta, mas já foi perdido. Agora, quando a gente tem uma situação, vamos lá, Aline, onde você tem uma trinca, né? Você visualizou, vamos supor, clinicamente aquela trinca. E aquela trinca já, às vezes, pigmentada. E se você... eu tive oportunidade, assim, de solicitar uma tomografia de alta resolução para pacientes que apareceram com o dente trincado e o quê? Sintomático. Às vezes é aquele dente que o paciente fala assim, nossa, não é uma dor, mas dependendo do que eu mordo aqui, né? A gente não tá falando só da cúspide trincada não, tá? A gente tá falando de uma trinca ali no dente. Ah, dependendo do que eu mordo uma coisa um pouquinho mais dura, esse dente dói. Ou sensibilidade, hipersensibilidade ao frio, esse dente dói. E aí você analisa e se você observar, se você tiver a oportunidade de... aconteceu com você, se você tiver a oportunidade de fazer uma tomografia desse dente, você pode, não sei se você já resolveu o seu caso ou não, tá? Mas você pode pegar e fazer uma tomo para tentar determinar a profundidade aproximada dessa trinca. Por que aproximada? Porque o melhor tomógrafo que a gente pode ter hoje no mercado para uso clínico, ele ainda não mostra 100%, tá? Ele não tem essa definição extrema de você mostrar 100% até onde o negócio vai. Então, se você pegar e comparar o que você consegue de informação com o melhor tomógrafo clínico que você vai encontrar e de alta resolução, e você pegar esse mesmo dente, vamos supor esse dente 16 aqui, se eu tirasse esse dente aí da boca e levasse para um ensaio daí laboratorial, para uma medida ali em laboratório de um micro CT, né, fazer uma micro CT desse dente, uma microtomografia computadorizada, eu teria muito mais detalhe, inclusive, né, em alguns casos assim que a gente tem um comparativo, do meu dente mesmo, tá? Poxa, a trinca aqui ela vai até a junção amelo-sementária, como apareceu na melhor tomografia clínica que a gente tem. E aí, eu até batendo papo com a doutora Raquel Monteiro, que é professora lá na Universidade de Tufts, né, em Boston, e ela tem uma boa bagagem também, a gente tem muita troca aí, essa parte de trinca, né, de caso clínico e tudo mais. Ela falou assim, Fer, sinto lhe informar, mas se a gente levasse seu dente para uma micro CT, essa trinca aí provavelmente ela já está estendida, né? Então a gente, mas é o que a gente tem de melhor referência hoje, de pensar aí de pedir uma tomografia para o paciente, se for o caso, tá? Mas o que a gente pode, que forma que a gente pode agir? Especialmente porque esses casos costumam ali estar sintomáticos, ou até se você faz uma periapical e é um caso que ele está um pouquinho mais avançado dessa trinca, ele pode ter um início ali de um processo carioso e você vê numa radiografia interproximal, tá? Desculpa, não periapical, interproximal. E aí a conduta é o quê? Seria selar essa trinca, né? Mas fazer o selamento dessa trinca, eu uso o seguinte, vamos lá, se o dente está com polpa viva, algo que a gente tem que cuidar muito bem é o nosso protocolo de hibridização. Então, nessa hora, a parte que eu vou trabalhar em esmalte, eu faço o condicionamento ácido total, né, ácido fosfórico, maravilha. Agora, em dentina, eu já lanço mão do quê? De um sistema autocondicionante que é o Clearfill, que a gente tem os melhores resultados de sensibilidade pós-operatória, tá? Então eu faço uso do Clearfill e como ele deve ser usado também, acho que aqui no canal até acredito que a gente tenha um vídeo aí mostrando como que a gente faz esse uso, não é simplesmente de qualquer forma. A técnica na aplicação de um sistema adesivo, inclusive se for outro sistema adesivo, a técnica é extremamente determinante da qualidade do que você vai ter ali depois, tanto na parte de adesão
quanto na parte de sensibilidade pós-operatória, tá? Então, usar um sistema autocondicionante, de preferência, a gente trabalhando em dentina, e aí fazer um negócio chamado resin coating, que é o que? A gente preparou então um autocondicionante, e aí eu vou como se estivesse protegendo essa camada híbrida, né? Fazendo primeiro uma cobertura muito com pouca espessura, tá bastante rasa, vamos colocar assim, né? Um meio milímetro ali de espessura de uma resina flow. Eu gosto bastante de usar a Grandio SO da Voco, tá? Uma excelente resina flow, ela tem ali um pouco mais de carga e você daí faz a polimerização disso e só depois aí você vai fazer então a restauração, pode ser uma resina composta mesmo, né? De fazer essa restauração dessa canaleta aí que você fez nessa região de trinca. Vamos supor que a situação clínica seja um pouco diferente. Vamos supor que esse dente já tivesse, esse dente em questão, né, com a trinca que a Aline perguntou como é que a gente faz para restaurar. Vamos supor que esse dente tem uma classe 1 de amálgama. Removo toda essa classe 1 de amálgama e às vezes o que eu vou ver? Não é uma trinquinha só ali, mas às vezes eu vejo na base de uma das paredes dessa cavidade, depois que eu removi o amálgama, eu olhando ali, né, pela cavidade que ficou aberta, eu posso ter alguma linha que me indica ali, já falou, opa, peraí, isso daqui é uma linha que está separando essa cúspide aqui para em algum momento essa cúspide poder sofrer aí uma movimentação, né, subclínica no primeiro momento, começar, e se não já está, né, desenvolvendo sintomas no paciente, e é isso daí, será que ele precisa de um reforço extra? Então, um protocolo que eu tenho lançado mão sim, né, num caso como esse, exato, num caso como esse, é de fazer uso de fibras, né? A gente tem uma fibra tipo Ribond mesmo, então onde você vai posicionar, vamos supor, seguir todo esse protocolo, e aí você vai posicionar vamos supor, está posicionando a resina composta que você vai restaurar ali bem aquela base daquela parede, sabe, com a trinca, você vai posicionar a resina e você vai posicionar ali uma fibra, né, uma fibra do tipo Ribond para você conseguir aí, ou pelo menos buscar, né, existem divergências, né, a respeito do quanto que isso melhora ou não, né, mas a gente tem uma casuística bastante interessante aí dos casos onde os colegas usam, tá? E aí você tem a intenção disso é o quê? Né? Você ter uma distribuição de forças ali melhorada para daí você minimizar a chance desse dente depois sofrer a evolução desse quadro, né? Em vez essa cúspide aí, ou essa parede toda trincada, você conseguir então minimizar e evitar dessa forma aí a perda dessa maior estrutura, né, num período posterior. Tá, legal, Aline. Seu 36, seu 46, classe 1 de amálgama, muita sensibilidade. Não, tamo junto. O meu foi o meu 37. Tá? E aí é impressionante mesmo o quanto que a hora que fratura essa cúspide, zera a dor. Fala assim, é um negócio até impressionante. Fala, nossa, só precisava quebrar esse dente porque a dor era tão chata antes, né? Tanto a pulpite quanto a dor à mastigação. E aí, se eu soubesse que era só fraturar esse dente, né? Teria comido uma coisinha ali para dar um jeito. Bom, brincadeiras à parte, né? Esse é um tema extremamente importante, independente se você faz endodontia, se você faz aí qualquer outra especialidade dentro da odontologia, né? Porque cada vez mais é esperado que a gente encontre esse tipo de situação clínica dentro do consultório. E aí, se você, por acaso, fala assim, nossa, não sei o que fazer, ou se você é um profissional que só vai pegar e restaurar, às vezes, o dente dessa paciente, às vezes não deu nem endo, né? Às vezes você fez todo um protocolo ali, removeu o cárie, não chegou no canal, a polpa tinha respondido normal, você restaurou, fez clear fill, restaurou, o que acontece? Né? Aí amanhã ou depois ela quebra outro dente ou quebra esse dente de novo e aí ela cai às vezes com um colega, com um profissional que explica tudo isso que a gente conversou aqui para ela, logicamente, né, de maneira extremamente direta, objetiva ali para o paciente em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e aí ela fala, caramba, pera lá, que mundo novo é esse que esse profissional aqui tá me abrindo e pensar que eu ia no outro, eu confiava tanto no outro, poxa, será que o outro não sabe isso também? E aí, né, a gente começa a ter ali as questões, né, desse paciente ou dessa paciente aí que às vezes pode ser sua paciente, eu falo de vida inteira, né? Confia em você absurdamente. E aí você pega e você dá uma mancada dessa, às vezes não é nem pela questão só dela ter tido outra fratura, mas vamos supor
que a paciente não tivesse fraturado nada, não tivesse cárie nesse dente, mas essa situação, eu falo que é um limbo, né, do diagnóstico, a hora que a paciente pega e fala, poxa, tá doendo. Dói com frio, dói com quente, mas não dói sempre, dói de vez em quando. Mas tem hora também que não dói nada. Mas tem hora que eu mordo e dói, mas às vezes eu mordo até coisa mole e dói. E tem hora que eu tô comendo e tá tudo bem. Então, assim, é realmente um desafio, né? Mas vocês agora já sabem que você pode estar diante aí de um caso de uma cúspide já trincada, mesmo quando o paciente vem aí sem a fratura ter acontecido, tá? E mesmo quando você não vê nada clinicamente, o que vale, né? Porque pode ser que você não bata o martelo. Acho que eu vi algum comentário que, se eu não estou enganada, não sei se foi até seu, viu, Aline? Um comentário aqui que às vezes você não fecha numa sessão só, né? Esse diagnóstico, e nem conduta. E às vezes o que você precisa fazer, às vezes é esperar, pedir algum outro exame, ou realmente reavaliar daqui um dia, daqui 7 dias, 15 dias, um mês, enfim. Mas o fato é, a partir do momento em que você ouve o seu paciente e você leva em consideração a sintomatologia, a queixa dele, né? Olha, eu estou te ouvindo e eu estou com você. Pelo que a gente tem de informação aqui até agora, eu ainda não consigo afirmar para você né, com tanta assertividade o que está acontecendo, o que a gente vai fazer. Mas vamos lá, né? Um passo de cada vez. Vamos levantar quais são as principais hipóteses, o que a gente pode fazer, né, para separar aqui, para ir para um lado, para uma hipótese ou para outra, né? Ou a gente tem que aguardar, enfim. Mas assim, eu tô do seu lado e não tô falando que sua dor é psicológica, certo? Assim, é psicológica, não existe, né? Não é porque eu não detecto alguma coisa, que eu não identifico eventualmente alguma coisa que ela não está ali. Então é muito importante, isso daí é um ponto importantíssimo também pro nosso paciente, tá? E agora conto com vocês aí, porque vamos dizer assim, é uma conduta, desde a parte do diagnóstico até a parte aí dos pós, né, os próximos passos, é algo extremamente importante que a gente leve ao conhecimento de cada vez mais colegas, tá? Porque é uma situação que está chegando demais no consultório, para a gente começar ali a desenhar realmente, né, novos protocolos a respeito do que seguir, né, tanto da parte de diagnóstico quanto a parte de conduta, tá? Então eu conto com você que está vendo aí de pegar e encaminhar esse vídeo aqui para os seus colegas, tá? E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se conhece os colegas que não são inscritos no nosso canal, fala para eles se inscreverem, se inscreva você também e ativa o sininho de notificação, porque a gente não tem live exatamente programada sempre, como hoje, né? Apareceu esse caso, então foi muito bacana de poder já compartilhar. E aí, se você é inscrito, está ativado a notificação, você vai ser avisado e fica muito mais fácil de você aproveitar essa participação aqui, tá certo? E além disso, vou deixar aqui, não sei se você também já faz parte da nossa Endolovers VIP List. Se você não faz, você pode clicar, vai ter um link aqui em algum lugar da descrição desse vídeo, provavelmente. Você pode clicar lá, é 100% gratuito e por lá eu compartilho ainda mais o que você pode fazer aí, né? O que eu faço, na verdade, nos meus atendimentos, meus pacientes saem extremamente satisfeitos, né? Saem extremamente felizes comigo, confiantes em mim e me indicando novos pacientes, tá ok? Muito obrigada pela companhia, quem pode estar aqui ao vivo, quem está assistindo depois. É sempre bom a gente saber, né? Uma das formas que eu sei que você gostou e que foi útil para você é exatamente vendo o seu like aqui nesse vídeo. Então, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilhe também as suas dúvidas, as suas experiências. É sempre muito bacana essa troca, tá certo? Grande abraço, um grande beijo, um bom descanso para você nessa quarta-feira. Beijão, Aline, obrigada aí por todos os comentários, por ter disponibilizado aí também, né, ter compartilhado os seus casos clínicos próprios, né, e é isso daí. Tamo junto, pessoal. Beijo grande.